Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola que Jesus usou hoje para os discípulos era para tentar fazer com que eles entendessem uma outra passagem de Mateus 7:21, onde Jesus diz assim: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que pratica aquilo que Deus pede. Jesus faz um alerta entre o que dizemos e o que fazemos para que não haja incoerência. Porque a gente viu aqui que esse filho que disse sim, mas depois não foi, e o outro disse não, mas depois foi. Aquele que disse sim e não foi era uma pessoa que a gente chama de incoerente, porque o que ele diz e o que ele faz não condiz. Ou seja, ele diz uma coisa e faz outra. Já o segundo, ele disse não, mas depois caiu em si. Houve assim uma conversão de atitude ali e ele aceitou o trabalho que havia sido proposto pelo seu pai. A gente só conhece o coração humano não através daquilo que ele diz, mas das suas obras. Porque uma pessoa que diz sim a um projeto, a um chamado de Deus, a um serviço, e ele diz esse sim da boca para fora, não condiz com o que está no coração dele, não é um sim verdadeiro. Por isso que Jesus diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, diante, às vezes até do Santíssimo, ou de uma celebração, nem todos são coerentes, nem todos são verdadeiros. Às vezes a pessoa que fica quietinha lá no canto, que não diz nada, que apenas reflete, que apenas contempla, o coração dela é mais puro, é mais verdadeiro. Esse sim está sendo coerente com o sentimento dele, com a expressão dele. Porque o coração humano às vezes não consegue se expressar, não consegue demonstrar o que sente com palavras, porque nós somos muitas vezes traídos por nossas palavras. Jesus pede que nós nos coloquemos em constante processo de conversão, para que todos os sims que nós digamos nas relações que nós temos com os nossos irmãos, nos chamados que Deus faz todos os dias na nossa vida, se nós não estivermos em atitude constante de conversão de pensamento, de atitude, nós poderemos muitas vezes não ouvir, não crer e não atender aquilo que Deus pede de nós. Jesus diz assim: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino. Por quê? Porque mesmo sendo pecadores, reconhecidamente pecadores, quando eles ouviram a verdade do Evangelho, quando eles tomaram conhecimento da verdade do Evangelho, eles disseram sim, eles aceitaram, eles creram. E aí Jesus diz: já vós que estáis vendo, estáis ouvindo, estáis tomando conhecimento diretamente
do próprio Jesus eles estavam tendo a fonte de conhecimento, no entanto, vocês não se convertem e não creem. Por isso que eles precedem, ou seja, por isso que eles entrarão primeiro no reino do céu, porque mesmo sendo pecadores, se converteram para a verdade. Então, o que fica para nós desse evangelho de hoje, sejamos coerentes naquilo que nós dizemos em relação aos chamados que Deus faz na nossa vida todos os dias. Se eu digo sim para Deus, que esse sim seja convicto, que esse sim seja de verdade. Se eu digo vou fazer algo, vou fazer um serviço na minha comunidade, ou na minha família, ou na sociedade, vou fazer algo para Deus, que esse algo seja de verdade. Não adianta eu dizer às vezes assim para o padre, de repente dizer para o padre, eu vou sim, eu vou fazer esse determinado serviço. Mas depois vira as costas e não vai. Vai estar imitando exatamente esse filho do evangelho. Não, pai, eu vou, mas depois não foi. Já o outro, e acabou fazendo. Então, a nossa palavra, a nossa resposta ao convite de Deus deve ser uma resposta clara, com convicção, de acordo com o que dizemos, será aquilo que vamos responder. Então, irmãos, neste domingo, fiquemos com esta reflexão. Quando eu receber o chamado de Deus para algum serviço, ou quando um irmão precisar de mim para algum serviço, que eu seja aquele filho que disse, titubeou às vezes, né? No primeiro momento ele titubeou, mas depois ele voltou a si e disse sim. Então que nós sejamos aquele que pensa, que reflete, que aceita que precisa de conversão e dê uma resposta clara, convicta, para que o nosso coração seja reconhecido pelas nossas obras e não pelas nossas palavras. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.